E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar nessa segunda-feira, semana de data FIFA. Olha aqui, ó, Maria Cláudia Bonucci e Giovana Pires já estão aqui no telão. Mas antes eu queria te falar, né? Amanhã vai ter Brasil e Peru, jogo do Brasil. Mas essa semana tem Brasileirão para Cruzeiro e para Atlético que já estão treinando. Por isso a nossa reportagem está ali prontíssima. O jogo do Galo, inclusive, é na quarta, ao vivo na Globo. Vamos colocar nossas repórteres no telão para eu decidir com quem que eu vou começar. Vamos de Maria Cláudia Bonucci, Cidade do Galo, porque Milito já colocaria um time misto nessa partida contra o Fortaleza, né, Bonucci? Mas tem alguns desfalques também. Boa tarde. É isso, Maurício. Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. Nem se o Milito quisesse muito dessa vez, ele teria como colocar um time titular em campo, né? São 12 desfalques para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Olha só, 3 jogadores receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. O Lianco, o Daverson e o Hulk fora, hein? Outros 3 atletas foram convocados, estão com as suas seleções. Júnior Alonso e Alan Franco, que são titulares no time do Galo, além também do Vargas. E 5 atletas seguem no departamento médico, entre eles nomes importantes como o Guilherme Arana, o Bernardo, o Zaratio, nenhum deles foi liberado ainda. Além disso, o Gabriel Milito deve poupar nesse jogo o Paulinho, que, como a gente sabe, vem sofrendo há muito tempo com dores na perna direita, então ele deve ser preservado pensando nas decisões que o Galo tem pelas Copas, né? Nos próximos dias, Vasco pela Copa do Brasil no sábado, River Plate na terça-feira pela Libertadores. O goleiro Everson, que cumpriu suspensão na rodada passada, deve voltar à equipe e há uma expectativa muito grande por aqui pelo retorno do Alisson. O Alisson foi liberado do DM no fim da última semana, está recuperado de uma lesão muscular na coxa e pode ser uma peça muito importante para compor o ataque atleticano, que, como a gente disse, vai estar desfalcado, né? Sem Hulk, sem Paulinho, sem Daverson e também sem o Vargas. O técnico Gabriel Milito ainda tem mais um treino amanhã de manhã aqui na Cidade do Galo para definir os seus 11 titulares. E amanhã, no início da noite, o Galo embarca para Fortaleza. Maurício. O galão da massa nesta segunda-feira no Rádio Esportes é o Rafael Leal. Chega mais, Rafa. Bom dia. Tô botando fé para 3 vitórias, tá, Rafa? Quarta-feira com o time reserva contra o Fortaleza para ganhar do Vasco sábado de novo lá em São Januário. E o River Plate pode esperar, hein, River? Pode esperar, irmanito. Sua hora também vai chegar. Bom dia. Chega mais, Rafael Leal. Bom dia, Thiago Reis. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. A semana cheia, como você falou, com esses 2 compromissos. O primeiro, o Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no Castelão. Quarta-feira, 9h45 da noite. Pensando nisso, o Atlético realizou na manhã desta segunda-feira a segunda atividade preparatória para o jogo da semana, tá? O treinamento que começou ali por volta de 9h30 da manhã. E o Gabriel Milito, ele deve mandar um time alternativo a campo contra o Leão do PC. Por quê, Thiago? Porque tá priorizando, obviamente, essa partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. O Galo venceu o primeiro jogo, tem uma grande chance de chegar à final do torneio que mais paga, né? Ou paga melhor no futebol brasileiro. Então o Galo realmente tá priorizando esse jogo contra o Vasco lá em São Januário. O Atlético, para esse jogo contra o Fortaleza, deve mandar esse time alternativo a campo, mesclando os jogadores da base. Tanto é que o Milito observou o jogo do time de aspirantes do Sub-23, que foi inclusive goleado pelo Botafogo, hein? Meu Deus do céu. Quanto? Só 4 no lombo, Thiago. Ai. Mas Fala a verdade, esse Sub-20 do Atlético é ruim, hein? Ô, Thiago, Nossa, Deus, mas não ganha duro, hein? uma. É duro, hein? E assim, o Milito acaba que vai ter que escolher algumas peças ali dos times de base. Porque se ele quer priorizar a Copa do Brasil, ele vai montar esse time para quarta-feira, o que a gente está imaginando, com a garotada e alguns atletas do elenco principal que não tem tanta minutagem. E pensando nisso, no sistema ofensivo, um jogador que pode ser escalado como titular quarta-feira contra o Fortaleza é o atacante Allan Kardec. O Allan Kardec, na temporada 2024, ele chegou a ficar um tempo afastado das atividades, né, dos jogos do Atlético, porque se lesionou. E ele começou como titular em apenas uma partida em 2024. Sabe quando, Thiago? Quando? Na estreia do Galo na temporada. Nossa. Derrota de virada pro Patrocinense por 2-1 em Patrocínio. Eu lembro, choveu pra caramba, o campo tava horrível, né? Horrível, ele sai, dá lugar ao Vargas, o Galo perde esse jogo, era o Filipão ainda o treinador. E começou perdendo para um time que, inclusive, não conseguiu nem disputar playoff de rebaixamento, né?
Não teve um jogo que o Patrocinense perdeu pro WO porque não tinha grana pra pagar o quadro fixo? O final do campeonato foi triste. Ô Rafa, tô vendo muitas pessoas perguntando aqui pelo departamento médico do Atlético, aqui no nosso chat no YouTube, se existe possibilidade de aproveitamento de alguns desses jogadores, né? O Bernardo, eu imagino que como é lesão de joelho, tá fora. Sim. O Rubens virou desfalque recente, lesão muscular também. Agora, como é que fica a situação do Zaratio e do Arana? Tem possibilidade desses jogadores estarem em campo, principalmente contra Vasco e River? Olha, contra o Vasco e contra o River Plate, a expectativa é de que possa contar pelo menos com o Guilherme Arana, até porque o Atlético não tem o seu reserva imediato para a posição, o Rubens se lesionou, o Arana fez aquela bicicletinha marota no fim de semana, tá se cuidando no departamento de fisioterapia do Atlético. A esperança é que o Guilherme Arana ele consiga reunir condições de jogo para enfrentar o Vasco. Sobre o Zaratio, um outro jogador que caiu nas graças da torcida, e o torcedor atleticano sente muita falta do Zaratio, e é um titular, porque o Milito já falou em algumas oportunidades que o Zaratio é titular na formação do Gabriel Milito. O Zaratio, a assessoria informou que hoje ele fez novamente aquela atividade regenerativa, né? Não teve muita novidade em relação àquilo que o Cláudio Rezende já havia informado na programação da Itatiaia. Fez trabalho à parte, com a preparação física, correndo, né? Com tênis no gramado, mas tudo dentro do tratamento após essa cirurgia corretiva que ele fez para tratar um problema crônico que ele tem no pubis. Então ele nem treinou ainda com o elenco. Não. Puxa vida, todo mundo. O Zaratio já vai mais de 40 dias, né? Já, e o Zaratio, a expectativa é que ele volte contra o River Plate. E é um ingrediente a mais, porque em 2021 o Galo vence o River Plate fora de casa, enfia 3-0 no jogo que marcou a volta da torcida aos estádios no período da pandemia, e naquele jogo ele e o Hulk, os dois deitaram no River Plate, e o golaço do Zaratio virou até camiseta, né? Então quem sabe, o atleticano não tá nessa onda de se apegar a coisas que aconteceram em 2013 e situações parecidas em 2024? Essa superstição? Quem sabe o Zaratio volta contra o River Plate aí, jogando contra o River, ele já brilhou anteriormente. Bora ver aí, né? Superstição pra quem acredita. Mas certamente, vale, né? Se for voltar, vai ser pra poucos minutos, né? Muito tempo parado e num jogo tão pesado como esse, fica difícil o aproveitamento dele pensando de maneira integral pro jogo. Ô, Rafa, daqui a pouco você volta com outras informações do Galo aqui no Rádio Esportes, combinado? Beleza, só um toque, Thiago. Daqui a pouquinho eu vou entrar em detalhes. Falando no jogo contra o River Plate, o jogo da volta. Já começou no site do Galo na Veia a venda de ingressos para o torcedor atleticano que quer ir a Buenos Aires para prestigiar o Galo. Foram liberados até 5 ingressos por CPF para quem fizer o login agora comprar o ingresso. A massa vai invadir Buenos Aires.